Ok, estou aqui a gravar um demo para transformar estas letras de desenho de tipos para letras impressas em letterpress, portanto para modelar estas letras em 3D, como vos tinha sugerido. O que nós estamos a ver aqui é um caracteres, como se tivesse sido desenhado, só estou a fazer um demo com as medidas standard, portanto a menos 250 de altura, a 500 de altura de X, a baseline está nos 0 e a cap height está nos 700, portanto resta-nos apenas 250 mais 700, 950, resta-nos 50 pontos, 50 unidades M de altura. Reparem que estas letras estão desenhadas como se eu estivesse a desenhar cá dentro, não têm... estão desenhadas em modo edição. Eu vou exportar esta fonte, OpenType TrueType, neste caso, é mais fácil. Vou exportá-la, ela vai-me dar aqui uma cópia, já estive a testar isto. Portanto, temos uma cópia aqui sem o Remove Overlap ainda. Esta é a nossa fonte, ok? Ela vai aparecer bem, vai fazer render. O que acontece é que quando nós vamos para o nosso Blender, eu vou abrir um novo ficheiro para vocês verem. File New. Desculpem, não vou fazer cancel, não vou fazer... Desculpem, vou sair daqui. Vou fazer um novo ficheiro, New, Don't Save. Portanto, vocês quando abrem o Blender e pedem uma nova cena, ele dá-vos um cubo. O que vocês têm que fazer é, com o botão esquerdo do rato, selecionam o cubo, apagam com a tecla X, Delete, e vão com a tecla Shift A, adicionar novo elemento de texto. Ele acrescenta-nos novo objeto de texto, em modo objeto. Vocês podem utilizar as teclas, reparem que eu utilizei as preferências para, no input, emular o numpad e o rato, está bem? Eu tenho assim as preferências configuradas. Deixa-me fazer aqui um print screen destas coisas. E já fica nas preferências aqui. Okay. Tenho o botão, o rato emulado. Eu vou carregar na tecla 7 para emular a vista de cima. Estou a ver o objeto visto de cima. Carrego no objeto e carrego na tecla Tab para editar. Neste momento o texto é editável, vocês podem escrever. E reparem que neste eu vou escrever a letra MP, porque são as letras que eu tenho desenhadas. E reparem que ele está a escrever como uma espécie de uma cópia de uma Gilsan. Eu estou a fazer zoom com a tecla Ctrl e Alt premidas, mas também dá para fazer com o scroll. E reparem que aqui do lado, na minha vista lateral do Blender, que agora está um bocado trenga, eu vou carregar na tecla Modificadores. Desculpem, vou carregar na tecla, na opção Data, Object Data, para trocar o objeto de fonte. E aqui no peso regular, vou carregar a minha fonte, que estava selecionada aqui. Desculpem, não é isto que eu quero mostrar. Vou carregar na minha fonte, Blender. Então, Demo, Letterpress, Overlap, ok, este. Reparem que o objeto com o Remove Overlap vai-me dar coisas estranhas quando vocês escrevem. Agora, curiosamente, fez isto, ao bocado fez no M. Portanto, é natural que o Blender não ache muita piada à fonte em modo de edição. Vocês o que têm que fazer é voltar ao FontLab e na versão que vão utilizar, eu vou chegar aqui e vou fazer Contour, Remove Overlap, Contour, Remove Overlap. Pronto, isto vai garantir que o overlap é o que nós queremos por omissão. Vou exportar de novo a fonte, Export. E agora, quando eu carregar a nova fonte no Blender, portanto vai ser esta, Open Font. Reparem que ele já faz uma leitura correta da fonte. Portanto, se tiverem problemas com os vetores, muito provavelmente é o Remove Overlap que o Blender não está a achar piada. Agora, isto é um ficheiro ainda de texto. Eu podia continuar a escrever, neste momento só tenho estes dois caracteres, só posso escrever PPP. Okay? E ele vai fazer isto. Portanto, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que sair do modo edição, carrego na tecla Tab novamente para sair para o modo objeto. Portanto, eu estou a ver isto em modo objeto. E vou fazer aqui no menu Object. Lembrem-se que eu estou em Object Mode, ok? Menu Object, vou fazer Convert para Mesh. Vou converter este objeto de texto em curvas para editar em 3D. Aparentemente não mudou nada. Se vocês virem em detalhe vão ver que ele fez umas ligeiras modificações no render dos objetos. Mas quando eu editar em Edit Mode com a tecla Tab, ele passou a
triângulos, portanto a mesh, uma malha, ok? Esta malha vocês só têm que fazer o seguinte, eu neste modo gosto mais de trabalhar em wireframe mode, portanto trabalhar neste modo, em wireframe, ok? Com o raio-x ou não. Portanto, o wireframe carrega-se, ativa-se com a tecla Z, wireframe ou solid mode, está bem? Solid mode vem tudo. O wireframe permite-vos ver através do objeto. Eu estou sempre a tentar pôr as vistas com a tecla 1, 3 e 7 em modo ortográfico. 1, frente, 3, lateral, 7, topo, para poder ver o que estou a fazer. Vou selecionar todos os objetos, posso selecioná-los assim. Em wireframe eu sei que estão todos selecionados, mas se quiser ter a certeza, ainda estou em Edit Mode, carrego na tecla A e ele seleciona-me todos. Vou mudar para o modo de frente e vou fazer um Extrude com a tecla E. E Extrude para cima, um pouco. Reparem que eu sei que vou querer isto em 3 mm, eu posso já usar estas unidades. Ele está-nos a dizer mais ou menos as unidades que estão, portanto eu sei que está a 1 metro, 2 e 3. Podem seguir aquela grelha quadriculada, mas eu estou a ver cá em cima, nesta zona aqui, estou a ver o quanto estamos a mexer. Não vou fazer assim com grande rigor, porque eu posso chegar agora aqui, mudei para Object Mode com a tecla Tab, e com a tecla N vou ao Object Layer, e vou pôr isto em 3 metros de altura, está bem? Eu vou querer isto em 3 metros e não 3 décimas de metro. Reparem que este objeto ainda está assim muito estranho. Pronto, ainda é uma coisa. Eu sei que vou querer 3 metros porque eu vou trabalhar com metros como milímetros, está bem? Ele está com o raio-x ligado, às vezes é confuso terem o raio-x ligado. Pronto. Claro que isto com 3 metros é um bocado estranho porque ainda não tenho a letra no tamanho. Portanto, eu só tenho o olho da letra criado, para já ainda é uma altura estranha, mas eu tenho que agora criar o ombro da letra, o bloco da letra. Para eu criar o bloco da letra, eu lembro que o enunciado tem aquelas duas partes, e eu vou fazer novamente Shift A, só que desta vez vou dar um Mesh, para adicionar um novo objeto, Shift A para adicionar um novo objeto, e vou dar um cubo. Este cubo vai ter as minhas medidas principais, portanto, a altura de Z, esta altura de Z, vai ter 23.56, eu sei que estou a usar o cubo inteiro, e a altura de Y vai ter 45,1278, se não estou em erro. Deixem-me voltar ao enunciado, que está algures aqui aberto, desculpem lá. Vou abrir no instante o enunciado. Só um segundo, peço desculpa por este atraso. Portanto, o enunciado diz-vos as principais medidas. 45,1278. Portanto, eu vou copiar esta medida. Se ele me deixar hoje. Isto a gravar fica um bocadinho mais lento. Portanto, o que eu estou a fazer neste momento é este bloco da letra, o ombro da letra. Portanto, eu vou pegar nesta medida e vou pôr aqui 45,1278. Portanto, reparem que isto é a minha medida da letra. Já estão a perceber que o meu objeto está ali no meio. Posso ligar o wireframe só para vocês verem, o raio-x só para vocês verem o que é que está a acontecer. Claro que este objeto vai ter uma escala horizontal diferente. Portanto, como é que eu vou fazer isto? Eu agora, este objeto que tem a minha altura de M, uma coisa que vocês se esquecem, regra geral, é que estas medidas têm que incluir a ascendente, a descendente e a linha de base. Portanto, estes 45, eu posso fazer crescer esta letra que está aqui ao lado para bater certo, só que eu preciso saber onde é que ela acaba. Para fazer crescer é a tecla Scale, tecla S, e neste momento ele está a fazer Scale em todas as dimensões, mas só como eu estou na perspectiva ortográfica de topo, ele está só a crescer nestas duas. Reparem que eu estou a fazer crescer a baseline, mas eu não sei onde é que tenho que parar a letra. Para mover as letras eu faço a tecla G de Grab, e agora eu tenho que fazer com que a letra bata ali. Ok? Portanto, a descendente bate ali, a ascendente bate, deixa quase 50. Agora, 50 unidades em 1000, portanto 5%, é o valor que está aqui. Portanto, vocês podem calcular, vão a uma calculadora e calculam
45.1278 vezes 5%. Ok? Isto dá-me 2.26. 2,25, ok? Portanto, vocês podem calcular esta medida. Então, ok. Oh, diabo. Ok. 45 vezes 5%. Igual 2.225, ok? Portanto, eu vou fazer copy desta medida. Não sei fazer copy desta medida. Copy. Portanto, este número, 2,25639, vai ser a medida que eu vou deixar ali, ok? Portanto, quanto é que eu vou deixar ali? Eu posso fazer, vou fazer à preguiças. Portanto, eu sei que tenho que escalar este objeto até caber. Tecla Grab, tecla G. Movo para ter mais ou menos esta medida. Já percebi que está demasiado grande. Scale. Vou fazer um bocadinho mais para baixo. Grab. Vou pôr ali. E vou pôr ali um novo objeto. Vou fazer à preguiças um cubo. Cujo Y vai ter esta medida que eu queria. Ok, 2 pontos, desculpem. 2 pontos, ok. Grab. Vou pô-lo aqui. Portanto, isto vai-me servir de bitola, este cubo, para eu agarrar agora na letra. E reparem que está mais ou menos certo. Portanto, aqui o ideal era ficar certinho. Portanto, fazemos mais zoom, somos mais rigorosos. Mas eu ainda vou fazer mais uma aldrabice, que eu vou deixar ali uma ligeira rebarba. Portanto, eu vou fazer um ligeiro scale disto. Vocês só têm que garantir que o processo que vocês utilizam para pôr as letras todas segue o mesmo princípio. Portanto, vou fazer tecla Grab. Se eu quiser mover os objetos só no eixo do X, carrego agora na tecla X e bloqueio-me no eixo do X e vou pô-lo ali. E agora vou fazer zoom com o Ctrl Alt ou com o scroll do rato. Pronto. Se isto tiver, desculpa, se isto tiver rigoroso, que não está, eu podia agora perder tempo a usar o rigor alinhando os pontos, mas vou, como já tenho bastante zoom, vou confiar no processo. Portanto, isto será a minha altura de cap. Isto é o que sobra no topo do caractere para os acentos e para aí fora. E à partida, isto é o que sobra cá em baixo. Ele não está totalmente direito, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que isto estava escalado no ponto que eu queria. Reparem que a letra agora tem 42.5 de altura, podia ser a nossa medida. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma ligeira margem, que é para a letra não tocar nos topos e nos fundos, neste caso na descendente, que se chama a margem de rebarba. Portanto, eu vou fazer a letra com 41 de altura, ok? Não, desculpem, não vou fazer assim, que senão distorce. Vou fazer scale e vou fazer 0.95. Vou fazer 5% de escala para garantir que ele tem um bocadinho de rebarba, está bem? Claro que isto vai afetar tudo. Portanto, eu acabei de afetar a minha altura do caractere, mas eu alterei-o proporcionalmente, está bem? Portanto, a rebarba que fica ali, os 5% que ficam ali, 2,5% para cima, 2,5% para baixo. Portanto, isto será o meu método de trabalho. Portanto, vocês podem depois colocar um objeto non-printing aqui para saber que a baseline está aqui, ou utilizam sempre a mesma letra. Eu neste momento garanti que no corpo, no ombro da letra, o M está alinhado com a baseline. Eu quero que todos os caracteres agora batam ali na baseline. Muito bem. Portanto, se eu quisesse fazer um M e um P, vou apagar este objeto. Para apagar o objeto, seleciono o objeto, carrego na tecla X, Delete. E agora só tenho que pegar neste corpo, Grab, X, mover em X e pô-lo aqui. Eu vou tentar utilizar mais ou menos, Grab, X, uma unidade, para ter sempre mais ou menos uma referência. Ou seja, eu não vou respeitar o side bearing do FontLab, mas vou utilizar uma medida mínima, que considero mínima, para o side bearing do caractere, porque quando temos letras grandes de físicas, queremos que eles tenham o mínimo espaço possível para nós podermos fazer o tracking manual. Neste caso, eu podia fazer Scale X, ou então vou fazer o seguinte, vou entrar em modo Edit Mode do corpo, Tab, e vou, como estou em Wireframe, vou selecionar só os pontos da direita, Grab X e vou movê-los até aqui. Portanto, eu vou mais ou menos utilizar a referência de uma unidade, que é mais ou menos ali. Okay? Não vou ser muito rigoroso. Claro que estou a usar, como estou a usar um fator de ampliação muito grande, vou acreditar que isto está bem feito. E vou carregar no tab para sair do Edit Mode. Portanto, eu tenho o meu ombro
o meu volume de letra é este. Portanto, tenho uma letra com 23.56 de altura e não sei o que é que se passou aqui. Portanto, eu vou fazer aqui uma letra com 3 mm de altura e isto é a posição. Portanto, o que é que eu vou fazer neste momento? Vou passar a carregar na tecla 1 para ver de frente, fazer Grab Z, vou alinhar as letras com o topo para garantir que isto está a 23,56 de altura, portanto, a altura de impressão. Convinha que isto ficasse o mais rigoroso possível e transversal a todas. Portanto, reparem que estou a fazer bastante zoom para garantir que elas estão. Há maneiras de fazer snap, portanto, podem fazer. Façam uma pesquisa no Google, How to Snap Objects no Blender e é bastante simples, mas envolve múltiplos passos que não vale a pena estar a fazer aqui no vídeo. Eu vou fazer a trolha, vou alinhá-los. Mais um, anda. Okay. Eu estou contente com isto. Mais um, anda. Eu estou contente com esta posição. Não estou nada contente com esta posição. Grave-se, puxa para baixo um. Ok, assim. Ok, estou contente com esta posição. Portanto, isto vai ser o meu zoom out. Qual é a questão agora? Eu quero que estas letras tenham um pouco de inclinação no pescoço, porque estas letras, se forem muito verticais na posição do caractere, podem partir. Portanto, o ponto número 1, eu tenho duas letras no mesmo objeto. Vocês podem separar os objetos entrando em Edit Mode. Vou selecionar a letra direita. Novamente, eu estou em Wireframe, portanto seleciono todos os pontos. Se não, eu seleciono um ponto e faço Ctrl ou comando L, Select All Linked Vertices e faço P ou Shift P, para separar, portanto, só na tecla P para separar a seleção. Ele separa-me estes pontos para um novo objeto. Saio do Edit Mode e agora só tenho uma letra selecionada. E aqui vou fazer um bocadinho à mão. Portanto, o que é que eu quero fazer? Eu quero, ponto número 1, baixar o ombro da letra. Reparem que eu pus isto a 3 mm. Portanto, eu vou baixar este ombro da letra. Portanto, eu vou pôr isto... Pronto, pode ser a 3 mm. Eu vou baixar este ombro de letra mais ou menos 3. Portanto, eu vou selecionar os topos. Vou fazer à mão, ok? Grab, Z, tecla Z. E vou descer de maneira que elas se intersetem. Eu quero que elas se intersetem. Portanto, eu não vou estar muito preocupado com o rigor desta altura. Eu sei que ela está mais ou menos a 3 mm. Okay. E vou selecionar o olho da letra. Vou entrar em Edit Mode com o Tab. Vou selecionar a base de baixo. Okay? Os pontos de baixo. Vou passar para modo de vista de cima. E agora o truque vai ser... Eu vou fazer bastante zoom, porque isto perdemos o controle muito rapidamente. E vou fazer scale a partir dos pontos individuais do centro. Portanto, vou fazer Alt S para escalar e agora isto perde-se o controle muito rapidamente. Alt S, um bocadinho só. O que vocês acharem suficiente. Eu acho que isto vai ser o suficiente. Reparem que o que eu fiz foi só dar-lhe um cubo. Por acaso não acho muito suficiente. Outra vez. Vou fazer undo. Set. Zoom. Vou tentar chegar-me aqui mais ou menos uma unidade de distância. Alt S. Ok, já foi demais. O meu problema é que isto é difícil de controlar. Eu não consigo perceber muito bem qual é o critério desta operação. Ok. Vou fazer mais ou menos uma unidade. Reparem, para não chegar mesmo à borda. Mas já passei a borda do outro lado. É filha da mãe, ok. Ok, vamos fazer zoom ali. Já percebi que esta vai ser a minha unidade de controle. Alt S. Ali. Aqui. Ok. Só para estar perto do bordo da letra. E reparem que o que aconteceu foi... Eu criei uma espécie de inclinação no sítio da letra. Se eu puser isto em sólido, vocês vão ver a letra ali inclinada. Quase a tocar. Ela quase que toca, está bem? Mas não bate nas letras adjacentes. Não está muito simétrica, podemos corrigir a simetria se vos interessar. Pessoalmente não acho que seja muito necessário, mas se vocês quiserem, era uma questão de selecionarmos este objeto e entrarmos em Edit Mode, pegarmos nisto
grave X e andar só um niquinho, tá, para a direita, só para corrigir a simetria, tá. Portanto, temos a nossa letra com o pescoço, com a altura, só falta cortar a letra, fazer o se chama o nick, ou o groove da letra, para saber qual é a posição de topo. Neste caso, eu vou fazer de forma mais ou menos arbitrária, vou pôr isto na posição em lateral. Deixa-me ligar aqui o X-Ray para vocês verem. Vou pôr a posição lateral, vou adicionar um novo cilindro, Shift A, Mesh, Cylinder. Okay? O cilindro está rodado, se eu vir de frente ele está ali. Portanto, vamos fazer Rotate, R, tecla R, 90 graus, ele roda 90 graus. Vou mudar com a tecla 3 para a posição de lado, fazer Grab, vou pôr o cilindro mais ou menos a 1/3. Aqui não tenho medidas para vos dar, façam de conta que vocês são os fabricantes. Vou fazer um Scale, para isto ser minimamente visível, um groove assim mais ou menos de 2 ou 3 milímetros. Grab, vou pô-lo aqui assim. Portanto, o que interessa é que fique no terço de baixo, okay? E que ele fique com uma largura que atinja o caractere todo. Okay? Portanto, eu vou pôr aqui cortar. Portanto, este cilindro vai ser utilizado para fazer uma operação de corte na letra. Okay? Portanto, eu pego neste cilindro, seleciono o ombro da letra primeiro, vou aos modificadores, adiciono um modificador, Generate, booleano, e vou fazer Difference para cortar, e vou selecionar o objeto Cylinder, ou então com a pipeta, pego neste objeto, ok? E ele vai cortar através disto, vou fazer Apply, já podem livrar-se deste objeto, porque ele fica aqui, e já temos uma letra completamente formada. Portanto, o nosso M está aqui, completamente desenhado e formado. E agora vou fazer uma batota. Eles estão em dois objetos diferentes. Portanto, a letra e o corpo. Eles podem ficar assim, mas eu não recomendo. Eu neste momento só tenho isto assim porque vou querer duplicar o corpo. Shift D. Para colocá-lo aqui ao lado do meu P, mais ou menos com 1. Ok. Edit Mode, Wireframe, para selecionar todos os pontos. Agarro nos pontos da direita, grab X e mais ou menos 1. Portanto, vou tentar utilizar mais ou menos a mesma medida para todos. E já tenho mais ou menos o nosso P formado, só me falta entrar dentro do P. Tab, 1, seleciono todos os gajos de baixo, volto para o modo de cima. Vou olhar para ele em detalhe, para não descontrolar isto. Desculpem, estou a fazer zoom. Vou olhar para ele em detalhe e vou fazer Alt S e já descontrolei. Vamos fazer só um bocadinho. Ok, eu vou já ali corrigir. Foi demais, já deu para perceber que foi demais, mas não saiu ali, que era o que eu queria, mas saiu em baixo. Portanto, eu só tenho que fazer o seguinte, só tenho que ter cuidado de selecionar estes pontos, grave Y e mandá-los um bocadinho para cima para não saírem da zona de impressão. Portanto, a nossa letra, neste momento, vamos passar isto a Solid View. A nossa letra, neste momento, o P também já tem um corpo inclinado. Vamos ter a letra com o pescoço. Deixa-me tirar o X-Ray para ser mais visível. E reparem que a letra já tem espaço para os ascendentes e descendentes. Está ali um bocadinho torto. Isto acontece, tem a ver com o modo como o Blender faz o Grow. Nós podemos entrar dentro desta letra na mesma e ir lá corrigir estes pontos. Portanto, este ponto, o que aconteceu foi que aquele ponto ficou no sítio errado. Portanto, nós podíamos era pegar nestes pontos e movê-los ligeiramente para um sítio mais oportuno. Que engraçado. Porquê é que o gajo está a fazer isto? Porque ele tem estes pontos todos. Ok. Nós podíamos pegar neste ponto e fazer. Podíamos pegar neste ponto e movê-lo para um sítio mais oportuno, para ele garantir que faz o ângulo. Deixa-me ver se ele ficou. Ficou, ok. Pronto, para garantir que faz uma cunha. E podemos fazer a mesma coisa neste. Que eu não estou a conseguir reconhecer onde é que ele está. Isto é muito confuso. Torna-se confuso muito rapidamente. Okay. Acho que é este.
Pronto, para garantir que há cunha. Ok. Reparem que a parte de baixo não me interessa muito bem se está mantida ou se não está mantida, porque também posso fazê-la mais para aqui. Pois só estou a mexer neste ponto, ok. Pronto, só estou a mexer neste ponto, não é grave. Pronto, acontece muitas vezes, quando vocês estão a trabalhar, estes pontos não ficam alinhados. Portanto, vamos entrar em Edit Mode, vamos fazer Wireframe Mode. Eles estão tortos, portanto, vocês se eles ficarem tortos, selecionam todos os pontos da base, carregam na tecla S para Scale, carregam na tecla Z para constranger o Z e alinham todos ao 0. E eles alinham todos. Portanto, vou repetir isto para este objeto, para o M, porque ele está torto. Reparem que os pontos estão todos tortos. É irrelevante aqui, é mais uma perspectiva se eles ficarem para cima ou para baixo. Portanto, eu carrego nos pontos todos, seleciono os pontos todos de baixo, Scale na tecla S, Z para restringir o eixo, Z, 0 para alinhá-los todos ao 0 da altura e eles ficam todos na mesma altura. Portanto, isto garante que as letras ficam todas direitinhas e o Solid View. Portanto, temos duas letras e eu recomendo-vos não porem os objetos em separado. Como é que eu faria? Eu gravava este objeto como letras, MP Letterpress, imagina, uma coisa assim. Pronto. E o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer o seguinte. Ia tirar estes dois, seleciono os dois com o Shift, X para apagar. E agora seleciono estes dois. Este também tem aqui uma coisa. Está lá, deixa-me corrigir este ponto. Grab. Deixa-me pô-lo aqui para ficar um bocadinho mais visível. A de baixo. A de baixo. Grab. Ok. Só para a cunha ficar mais visível. Anda. O computador passa-se um bocado a gravar. Ok. Só para aquela entrada ficar um bocadinho mais visível, a cunha ficar mais perceptível e dar mais robustez à letra. Saio do Edit Mode. Portanto, o que vocês podem fazer? Apagam a letra que não vos interessa. E o que eu vou fazer... Eles ainda fazia mais. Para lá, desculpem. Grab. Ok, ainda fazia mais assim. Okay? Como é uma zona muito potencialmente perigosa da letra. Grab. Ok. Ok, ele assim fica mais robusto. Dá-lhe uma cunha mais robusta. Portanto, eu não recomendo terem isto em separado porque não recomendo terem múltiplas letras num STL. Podem ter os objetos separados, a letra e o corpo. Eu mantenho-os em separado porque é mais fácil depois para as próximas letras só fazer Shift D, como fizemos, e ter o corpo exatamente igual para a próxima. Okay? Ou então vocês podem juntar isto tudo. Portanto, basta selecionar os dois objetos e fazer comando J para fazer join. Reparem que ele neste momento juntou os dois objetos e agora quando eu entro em Edit Mode estão os dois aqui. A desvantagem é que se juntarem os dois objetos, depois é mais difícil fazerem edições à letra. Portanto, eu recomendo manterem a letra, o olho da letra, portanto, a letra em si, o olho e o ombro separados, ok? Mas apenas uma letra por cada ficheiro. Isto vai-vos permitir depois manipular as letras. Reparem que esta letra não foi espelhada ainda. Vocês podem optar por manter a letra direita aqui e não se esqueçam de quando forem imprimir fazer reflect, ou então no próprio Blender, e agora não me lembro como é que isto se faz, adicionar um modificador mirror. Ok. Não, depois não posso fazer isto. Ok. Não sei fazer isto. Deve haver aqui uma opção para fazer mirror. Deixa-me fazer pausa no vídeo, vou descobrir isto e já vos digo. Ok, aqui segundo o Google podemos fazer o Mirror Transform, que era o modifier que eu estava a fazer, mas ele duplica, não quero duplicá-lo. Eu quero só entrar dentro do Object Mode e fazer todos. Ctrl M, Mirror Modifier. Ui, no meu computador Ctrl M faz outra coisa qualquer. Desculpem. Blender, onde é que está o Blender? Mirror Modifier.
edge, skin, mesh, mirror, snap to symmetry. Bom, desculpem lá, tenho que ver isto outra vez. Ok, estava no sítio certo, só que usei o comando em vez de usar o control, desculpem lá. Portanto, nós estamos com a tecla feita, só temos que usar o Ctrl M para Mirror Transform. Neste caso, vou usar a operação de Transform Geometry. Portanto, entre Edit Mode, reparem que não se vai ver muito alteração. Deixem-me pôr isto mais visível, com mais zoom. Portanto, é aqui no Mesh, Mirror, e vamos fazer por X-Local. Portanto, é com o Ctrl M. Basta fazer assim, Ctrl M, e ele vai pedir-vos qual é o eixo que querem refletir. Eu quero refletir no X. Reparem que a letra quase não mudou porque ela era bastante simétrica quando foi desenhada. E acabei de mudar a face da letra. Portanto, fiz o espelho, ela está pronta a imprimir e já está em espelho. Okay? Se não tiver em espelho, se a letra for legível quando vocês forem imprimir, tem que se lembrar de fazer um mirror no software de slicing. Okay? Portanto, só falta gravar esta letra, File, Save As, e vou fazer MP Letterpress M. Vou gravar como blend file, mas o software não vai comer uma letra em fecheiro Blender. Portanto, eu costumo exportar, não sei qual é a vossa versão do Blender, costumo exportar em STL. Nesta versão que eu estou a utilizar, na última versão, ele no meu slicer funciona melhor, ou só funciona em STL Legacy. Portanto, exportam isto em STL e está pronto a levar ao slicer. Vamos fazer a mesma coisa para o P. Reparem que eu gravei isto há bocado. Vou apagar estes dois. Vou pegar neste objeto. Entro em Edit Mode. Seleciono tudo. Ctrl M. Eixo de X. Tenho que ver se ele ficou no sítio certo. Oh diabo, não ficou. Grave X. Pronto, garanto só que ele está mais ou menos onde devia estar na posição da letra. Eu vou pô-lo simétrico. Tá? Portanto, ele agora parece um Q, mas lembrem-se que ele está flipped. E isto, novamente, pode ser feito no software de slicing. Ok? Portanto, File, Save As, Letterpress M, P minúsculo, Save As. E tenho que exportar isto em STL Legacy. Já está. E reparem, eu vou abrir agora o meu software de STL de slicing. Neste caso a minha máquina é uma Elegoo. O fabricante tem... Na escola vocês vão usar uma Prusa. O software é específico para a Prusa. Eu só vou mostrar neste que é mais... É só porque está o que está instalado. Vocês abrem o vosso software de slicer. Isto pode ser feito junto do Tiago Pinho, ou se ele vos der as instruções, vocês descarregam o software da Prusa e criam o vosso ficheiro. Portanto, eu vou fazer um novo projeto e vou fazer drop dos meus ficheiros STL. Portanto, eles devem estar aqui no desktop. Como é que se chamava? Demo Letters. Já não sei como é que se chamava. MP, era o MP, desculpem. MP Letters STL. Portanto, pego no meu STL, dropo no meu slicer. Posso fazer... Reparem que ele já vem com as medidas, já me está a dizer a medida 23,55,99, portanto não ficou totalmente rigoroso. 23,56. Vocês podem fazer o transform da letra aqui. Se eu encontrar o rato, o computador está um bocado lento. Mover, rodar, scale. Vocês podem fazer um flip. Esqueci-me onde é que isto se faz. Podem fazer um flip aqui no próprio objeto. Portanto, se vocês puserem aqui, por exemplo, scale, se eu puser menos 100, ele vai fazer no X. Não. Scale. Uniform scale. Menos 100. Ok. Ele vai inverter a letra. Não foi muito óbvia a mudança, mas vamos tentar... Não deixou. Não deixa. Como é que eu faço um flip aqui? Agora vou ter que ver como é que eu faço um flip aqui. Oh, diabo.
Dê-me só um segundo, parar a gravação. Ok, a solução é sempre a mais simples, não estava a encontrar aqui. Carregam no objeto com o botão direito e fazem mirror along x-axis, neste caso, e ele acabou de inverter a letra. Portanto, se isto for a vossa, se não tiverem espelhada, vocês só fazem isto. Vou buscar a outra letra e... Porquê é que isto voltou ao normal? MP, letra P. Vou dropar o STL aqui. E, neste caso, vou pedir um auto-arrange dos objetos para eles espalhados. Reparem que o Q já está invertido, senão vocês chegavam aqui e faziam mirror along X e ele já vai aparecer um P, está bem? Portanto, não se esqueçam, isto é daquelas coisas tipo, parece óbvio, mas regra já esquecemos sempre de fazer isto. Garantam sempre que a letra está espelhada quando imprimem. Ora bem, quando vocês forem imprimir, o Tiago vai-vos dar várias dicas. Imprimir direto no build plate não há problema, mas se vocês quiserem, eu costumo fazer um truque para facilitar a colocação das peças, até porque quando elas imprimem, a peça de baixo é reforçada, portanto, as primeiras fatias, e ela às vezes engorda um bocadinho, especialmente na impressora de resina. E eu, para evitar isto, nas letras, regra geral, faço um truque. Falem com o Tiago, vejam se é uma coisa que ele concorda. Eu, no body da letra, entro em Edit Mode, vamos passar isto a wireframe para vermos tudo. Eu vou selecionar toda a borda de baixo e vou fazer uma chanfra aqui com o bevel. Ok? Eu vou mais ou menos uma unidade fazer uma chanfra. Pronto. Meia unidade, meio milímetro, milímetro. Ok? Depende do que vocês quiserem. Ele passou-se um bocado, não está a gostar muito da minha operação. Eu vou só fazê-lo à mão agora. Scale, vou pôr assim mais ou menos a 45. Estão a ver? E vou pô-lo de lado. E de lado acho que ele já está... está exageradíssimo. Scale Y. Vou pô-lo a 45. Faço uma ligeira chanfra, porque eu já sei que o caractere, ao imprimir na base, fica sempre um bocadinho mais gordo, e esta chanfra também vai ajudar a libertá-lo da build plate. Portanto, este ligeiro corte não existe nos caracteres de chumbo, mas isto ajuda-me nos caracteres 3D. Portanto, isto seria a minha sugestão para a impressão, tanto em resina como em filamento. Dá-lhe uma pequena chanfra a 60 ou 45 graus para garantir que ele imprime direitinho no 3D. Portanto, vou exportar isto outra vez. Isto está letterpress, save. Não, só save, não preciso de ti. Save, tá. E vou fazer export como STL. Não vai alterar nada no fecheiro. Vou voltar ao meu slicer, vou livrar-me deste e vou dropar um novo fecheiro que tenha chanfra. Vou fazer auto-arrange, ou vocês fazem movimentam à mão, não há problema nenhum. Reparem que este tem uma chanfra e isto vai ser o suficiente para... não recomendo isto. Isto vai ser o suficiente para que ele o coloque de forma adequada no build plate. Depende dos softwares, há uma opção aqui para o colocar na base. Ele já está colocado na base. Desculpem, agora estou a usar os comandos. Estou a tentar usar os comandos do Blender e não estou a conseguir perceber como é que se roda. Ele já está colocado na base. Se ele não estiver colocado na base, vocês fazem Put on Plate, Auto Orient. Deve haver aqui uma opção de Place on. Eu acho que ele está na base. Normalmente há aqui uma opção que vos permite Arrange All Objects, ok. Auto Orient e Put on Plate. Deixa-me ver o que é que ele faz. Ok, ele espaçou-os, ele deve estar bem. Há aqui uma opção de colocar na placa. Só um segundo. Ok, quando vocês fizerem o vosso auto-orient dos objetos,
ele neste caso não gostou. Imaginem que dá-se isto quando vocês estiverem a fazer o vosso... agora não consigo rodar então. Ok. Imaginem que ele faz isto. Eu não acho isto fixe. Eu acho fixe ele imprimir direitinho as faces. Se ele fizer isto, normalmente há uma opção de put on plate. Neste caso, este software tem o lay on face. Eu vou pôr, seleciono a face que quero que toque na placa e ele coloca. É sempre o put on plate ou place on plate, ou neste caso lay on face, ou select lay face, esta opção, lay on face, e ele permite-vos escolher. Pronto, aqui o recado era se eu consigo perceber como é que é o rotate disto, ok. E o zoom, ok. O truque aqui é... Então, nunca sei qual é o rotate disto. Porquê que eu nunca sei qual é o rotate? Ok, vou desistir. Não, ok. Portanto, só para terminar, não se esqueçam de fazer o espelho, de colocar isto na base, lutarem com o vosso software até descobrir qual é a rotação, garantir que tem uma chanfra para permitir o quick release da placa mais fácil, para meter a espátula e libertar, e para que a base, quando imprime, ela engorde ligeiramente, não toque, porque o que vai acontecer é que os caracteres, quando vocês estiverem a compor, vocês querem que eles encostem uns aos outros, ok? E se a base estiver um bocadinho mais gorda, que é o que acontece quando engordam a base, por isso é que eu tiro entre meio milímetro a 1 milímetro e faço uma chanfra. E isto, novamente, é a minha opção, não sei se o Tiago acha muita piada, mas recomendo vivamente. E afasto os caracteres pelo menos 2 milímetros para garantir que eles não se tocam a imprimir e não há pontes de caracteres estranhas. Okay? No final é só fazer um slice plate e ele vai calcular o corte dos caracteres e vocês podem ver aqui a impressão em altura, o que ele vai fazer. Falem com o Tiago para a otimização. Eu neste momento não estou a otimizar, estou a imprimir com o nozzle default. O default dá bastante bem e é relativamente rápido. Reparem, quanto mais detalhe vocês puserem, mais lento fica. Eu não tenho mudado muito, isto é mais pela piada. E eu recomendo que vocês façam aumentem um bocadinho a densidade do caractere, se quiserem imprimir em filamento. Portanto, eu diria que a qualidade terá que ser o infill terá que ser aí à volta entre os 40% e os 60%. Portanto, eu vou pôr aqui um infill a 50%. Claro que vocês, quando fizerem isto, vão ter que fazer um slice de novo, que ele vai recalcular. Não acho que vale a pena fazer a 100%, porque não vai garantir, não vai ter assim tanta robustez, mas um infill pelo menos a 50% cúbico garante mais força no caractere, está bem? Portanto, ele vai ter que aguentar grandes pressões. Nunca fiz os testes, podemos ir ver online se existe alguma recomendação. Até posso fazê-lo agora em tempo real. Bom, fiz uma pesquisa rápida, muito rápida na net, por causa dos infills. Não encontro não estou a encontrar aqui nenhum sheet guide para qual é a percentagem de infill que devemos fazer para um caractere em FDM. Eu diria 50% que deve ser o suficiente para aguentar. Acho que 100% é overkill, embora em resina eu imprima 100%. Portanto, isto vai ser uma das coisas que vocês vão possivelmente ver na tese da Rita, e se algum de vocês quiser trabalhar nesta área de investigação, utilizar as máquinas para imprimir letras, para restaurar o laboratório de letterpress, podia ser uma coisa tão simples como testar as melhores resistências, os melhores formatos, os melhores padrões de imprint e testar um set de letras para imprimir. Portanto, com isto, acho que é tudo. Ficam com o vosso caractere modelado e preparado para imprimir em 3D, respeitando os descendentes e os ascendentes. Lembrem-se sempre para fazer esta escala, ok? Bons trabalhos, boas impressões e vemo-nos dia 16.